Você já imaginou como era a Terra há milhares ou até milhões de anos atrás? Como seriam os primeiros humanos a caminhar sobre o solo, enfrentando desafios que nem conseguimos imaginar? E mais, o que sabemos realmente sobre as origens de nossa espécie? Hoje, vamos viajar até os primórdios da humanidade e explorar os primeiros passos dos nossos ancestrais. Como eles viviam? Como se adaptaram e sobreviveram em um mundo selvagem e desconhecido? E, mais importante, o que podemos aprender com os primeiros humanos que habitaram a Terra? Fique até o final deste vídeo, porque você vai se surpreender com o que está por trás da nossa própria origem. O início da jornada, o surgimento dos hominídeos. Para entender os primeiros humanos, precisamos voltar ainda mais no tempo, muito antes de nossa espécie, o Homo sapiens, aparecer. Nós somos apenas uma das muitas espécies que evoluíram de um ancestral comum com os grandes símios. Há cerca de 7 milhões de anos, nossos primeiros parentes, os hominídeos, começaram a caminhar sobre duas pernas. Esses primeiros hominídeos, como o Australopithecus afarensis, o famoso Lucy, eram seres estranhos e exóticos, com cérebros menores do que os nossos, mas já com a capacidade de se erguer sobre duas pernas e se locomover com mais eficiência. Esses hominídeos eram caçadores e coletores, vivendo em uma África marcada por florestas e savanas, onde precisavam desenvolver habilidades como o uso de ferramentas e a cooperação em grupo para sobreviver. Mas o que torna o Australopithecus tão interessante é que ele representa um dos primeiros marcos em nossa evolução. A capacidade de andar sobre duas pernas é fundamental para tudo o que veio depois. Ela nos diferenciou dos outros primatas, dando-nos uma vantagem em termos de mobilidade e, eventualmente, em nossa habilidade de usar ferramentas. O Homo habilis, a era das ferramentas. Avançamos mais de 2 milhões de anos no tempo e encontramos o Homo habilis. Considerado o homem habilidoso, o Homo habilis foi uma espécie que deu um grande passo em nossa jornada evolutiva. Eles não só andavam sobre duas pernas, mas também começaram a fabricar as primeiras ferramentas de pedra. Imagine isso. Em um mundo selvagem, onde caçadores e predadores estavam à espreita, o Homo habilis inventou o conceito de ferramenta. Essas ferramentas de pedra, usadas para caçar, cortar e triturar, deram a esses primeiros humanos uma vantagem tremenda, permitindo-lhes acessar alimentos mais nutritivos e até mesmo defender-se dos predadores. Mas não era só isso. O uso de ferramentas também foi o início do desenvolvimento do cérebro humano, já que a complexidade de manipular objetos e resolver problemas começou a impulsionar o crescimento cognitivo. Os Homo habilis eram provavelmente uma espécie social, vivendo em grupos e compartilhando habilidades. Sua sobrevivência dependia não apenas da força física, mas da inteligência, da capacidade de planejar e de usar a tecnologia, mesmo que primitiva. O Homo erectus, o grande explorador. Com o tempo, surgiram os Homo erectus, os primeiros humanos que realmente dominaram o uso do fogo e começaram a explorar além das suas fronteiras originais. O Homo erectus viveu há cerca de 1,9 milhão a 100 mil anos atrás e foi uma das primeiras espécies de hominídeos a sair da África. O uso do fogo foi um dos maiores avanços tecnológicos dessa época. O fogo não só permitiu que o Homo erectus cozinhasse seus alimentos, tornando-os mais fáceis de digerir e mais nutritivos, mas também ofereceu proteção contra os predadores, além de ser uma ferramenta vital para a sobrevivência em ambientes mais frios. Além disso, o Homo erectus foi capaz de criar ferramentas ainda mais sofisticadas, como bifaces e lanças, e isso o ajudou a se tornar um dos primeiros grandes caçadores de sua época. Eles eram excelentes caçadores e tinham uma estrutura social que lhes permitia trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. Isso é crucial, pois o sucesso dos Homo erectus foi em grande parte baseado na colaboração.
Mas o mais interessante é que, apesar de sua habilidade em caçar e sobreviver, os Homo erectus também demonstraram algo surpreendente: o começo da arte. Em algumas das cavernas onde foram encontrados fósseis e ferramentas, há evidências de desenhos simples, indicando que esses humanos tinham alguma forma de expressão simbólica. O Homo neanderthalensis, os irmãos perdidos. Enquanto o Homo erectus se espalhava pelo mundo, uma nova espécie humana surgiu: o Homo neanderthalensis, ou os neandertais. Eles viveram na Europa e na Ásia Ocidental entre 400.000 e 40.000 anos atrás. Com cérebros maiores do que o dos humanos modernos, os neandertais eram fortes, habilidosos e adaptados ao clima frio da época. Mas o que torna os neandertais tão fascinantes é que, apesar de sua força física e habilidade de sobreviver, eles compartilham muitas semelhanças com os Homo sapiens, como o uso de ferramentas avançadas, a caça em grupo e até mesmo rituais funerários. Eles enterravam seus mortos, o que sugere uma forma de crença ou respeito pela vida e pela morte. É incrível pensar que, por muito tempo, os neandertais viveram lado a lado com os Homo sapiens. Existem teorias que sugerem que houve até mesmo cruzamentos entre essas duas espécies, dando origem a uma mistura genética em muitos de nós. Surpreendentemente, até hoje, sabemos que os genes dos neandertais ainda vivem em algumas populações humanas. O Homo sapiens, o surgimento da nossa espécie. Finalmente, chegamos ao Homo sapiens, nossa própria espécie, que apareceu na África cerca de 300.000 anos atrás. Os primeiros Homo sapiens eram caçadores-coletores, como todos os outros antes deles, mas tinham uma característica que os diferenciava: a capacidade de criar cultura e simbolismo. Com o tempo, nossos ancestrais começaram a pintar nas cavernas, a criar ferramentas complexas, a desenvolver uma linguagem e a formar sociedades organizadas. Eles começaram a explorar a Terra, a dominar a natureza e, eventualmente, a se espalhar pelo planeta. O que torna o Homo sapiens único não é apenas sua inteligência, mas sua capacidade de pensar no futuro, de criar histórias e de se adaptar a diferentes ambientes. Foi essa habilidade, mais do que qualquer outra coisa, que nos permitiu conquistar o mundo e deixar nossa marca na história. Os primeiros humanos não eram apenas sobreviventes em um mundo selvagem. Eles foram pioneiros, exploradores, inventores e criadores. Cada passo, cada descoberta, cada invenção moldou o que somos hoje. E a jornada da humanidade continua até os dias de hoje, com cada um de nós carregando em nossos genes e em nossa história os ecos de nossos primeiros ancestrais. Então, da próxima vez que olhar para o espelho, lembre-se: você é o resultado de milhões de anos de evolução, de luta pela sobrevivência, de adaptação e de conquista. E quem sabe, talvez ainda tenhamos muito a aprender com os nossos primeiros humanos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. E claro, se inscreva no canal para mais vídeos fascinantes sobre a nossa história e evolução. Até a próxima!